doutor em Relações Internacionais e Ciência Política pela USP, Christian Lobauer, e com o jornalista venezuelano Rafael Valera, que também pode trazer um pouco da noção que tem dentro da Venezuela, do próprio povo venezuelano. Bom, no começo de janeiro, já na virada do ano, os Estados Unidos lançaram uma operação cinematográfica contra a Venezuela. Dentro de alguns minutos, de algumas horas, levaram o presidente Nicolás Maduro, o ditador Nicolás Maduro, para a prisão dos Estados Unidos. Eu gostaria de começar conversando com uma pergunta para o Christian Lobauer, para saber como os Estados Unidos conseguiram capturar Nicolás Maduro dentro da Venezuela. Isso seria possível com a traição de algum agente dentro do regime? Olha, a gente recebe informação de todo tipo, né? A gente tem que ser muito cuidadoso com a seleção das informações e ainda mais nessa época de inteligência artificial, de fake news, etc. Mas pelo que eu entendi, pelo que eu detectei até agora, houve sim vazamento de um funcionário de dentro da segurança do ambiente do presidente Maduro, que ajudou os americanos a construir toda a operação logística, né? Essa pessoa foi passando os dados de como o presidente Maduro, como era o cotidiano, qual era a agenda, por onde ele se comunicava, por onde ele se movimentava, quais eram os seus compromissos, etc. E a operação americana foi toda desenhada, inclusive com maquete, com treinamento em ambiente virtual e de treinamento. Então, à medida que... coisa bem americana, assim, bem quase cinematográfica, mesmo como você colocou. Então, assim, independente de ter havido informação interna ou não, me parece que houve, os americanos sabem fazer isso, né? Os americanos têm muitos problemas, mas tem uma coisa que eles sabem fazer direito, é esse tipo de intervenção, cada vez mais intervenções cirúrgicas, como tem feito no mundo nos últimos anos. Fizeram no Irã, o ano passado, uma intervenção também muito pontual, né? Auxiliando os israelenses, e tem cada vez mais sido assim. Então, apesar de ter havido a participação, me parece que participação de infiltrados no sistema venezuelano, os americanos têm muito acesso a muita coisa, com toda a tecnologia que detém. Isso resultou numa operação muito impressionante, me parece, sem nenhuma baixa americana, e não é qualquer país que invade o outro país, pega o presidente daquele país e leva embora, né? É muito impressionante. E para você, Valera, como você interpreta essa situação? Você diria que teve ajuda de agentes internos venezuelanos? Absolutamente. Teve já relatórios de um infiltrado, como o professor colocou, um infiltrado que por meses estudou a rotina do Maduro, os locais onde ele frequentava, onde que ele dormia, onde que ele passava tempo, os padrões de conduta dele, e até um ponto em que já a operação tinha a informação necessária para eles agirem, né? Então, sim, naturalmente, um governo jamais... esse tipo de governo raramente cai por forças externas só. Geralmente, eles caem também com ajuda interna de funcionários que já estão cansados, que não têm aquela lealdade que outros têm, né? Não vem aquele ganho nessa permanência do regime, então eles decidem trair e cair fora desse regime antes de uma força externa derrubar totalmente. Agora vamos ver aqui umas imagens da operação para a gente rever como foi essa cena, como foi essa ação tão rápida dos Estados Unidos em território venezuelano. Segue aí um vídeo. Mocaí. Mira esa mierda, explotaron allá toda esa mierda, porque tú no estás explotando. Mierda, marico, se prendió el peo en esta mierda, ¿oyó? Huevo. Marico, llegamos a tiempo a la casa, ¿oyó? Marico, mira esa mierda.
realmente são imagens impressionantes nessa operação. E acho que isso abre para a gente a dúvida, né? Quem que realmente manda na Venezuela agora? Maduro caiu, acabou o chavismo? Como vai funcionar isso? Qual a sua opinião, por favor, Cristiano Bauer? Olha, eu acho que a melhor maneira da gente avaliar esse caso da Venezuela é olhar para a história. Porque a gente tem visto muita especulação e tal, mas a história já tem vários casos, inclusive tem uma disciplina que cuida disso, que é a transição dos regimes autoritários para os regimes democráticos. Em tese, a Venezuela estaria começando um desses processos, ainda muito incipientemente, muito ainda no início, mas o que você tem registrado aí em todos os países do mundo que passaram por isso, em particular na América Latina, são dois tipos de processo. Um processo que termina por colapso, que é o caso da Argentina com a Guerra das Malvinas, o caso de Portugal com a Guerra dos Cravos, é o caso da Grécia com a guerra contra os turcos nos anos 70, e os casos por negociação. O caso brasileiro, que teve 6 anos de transição democrática, e mais até se você considerar desde o governo Geisel, ou o caso espanhol, que teve 6 anos de transição, o caso chileno também, é um caso de transição lenta, com Pinochet como senador vitalício, etc. Então, assim, olhando dessa perspectiva, eu acho que é assim que a gente tem que estudar essas coisas, senão vira tudo chute, né? É assim, eu acho que vai ter um processo longo de negociação, porque não consigo ver um colapso do sistema. Eu acho que está muito arraigada a força bruta, o monopólio da força na Venezuela, as forças armadas, o que me parece, ainda não está dividido. Está integrado e unido, ainda de acordo com o modelo anterior. Então, tem que ter uma negociação da pressão externa para que haja um processo que me parece, definição de uma eleição em algum momento. Esse regime atual deveria aceitar esse processo, aí se realiza uma eleição, se verifica o resultado e se faz o processo de posse do governo eleito democraticamente, com acompanhamento internacional, que é o que já aconteceu em alguns casos, mas isso demora muito, não me parece que ainda é o caso que vai acontecer na Venezuela, mas seria o desejável. E para você, Valera, na tua visão, o poder mudou de mãos ou ele só mudou de rosto? Quando eu cheguei na segunda, na empresa, perguntaram para mim, você está feliz? Falei, não, o governo chavista ainda continua no poder. E só para responder a tua pergunta, quem que está mandando? Olha, eu gosto de enxergar o poder, às vezes, como poder de dissuasão, né? E o único que está exercendo esse poder de dissuasão é os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão governando a Venezuela. O Trump já falou várias vezes, quem está tocando o barco na Venezuela é a gente. Então, tem isso, mas também tem um ponto muito relevante que o professor destacou, que é que o monopólio da violência, o monopólio do fogo, do poder de fogo, está ainda no chavismo. Então, é uma mistura de contradições aparentes, né? Que é os Estados Unidos, um poder que parece anti-chavista, colocou o chavismo e considerou que o chavismo é a melhor aposta para continuar ou para garantir uma estabilidade no país nesse cenário de alta instabilidade. Acho que a grande maioria dos brasileiros acompanharam essa situação até aqui de perto, né? Desde o princípio, né? Desde a década de 90, quando o Chávez começou a mudar a constituição do país, começou a mudar as estruturas do país. E em 2017, principalmente, quando teve o ápice da crise, entre 17 e 19, né? E a gente vê os Estados Unidos, desde o começo, sempre agindo com sanções, outros tipos de punição indireta contra a Venezuela. Mas por que agora os Estados Unidos resolveram invadir esse país? Por que nesse momento aconteceu essa operação desse tipo? Por que não antes? Então, Rafael Valera, você poderia dizer um pouco qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que uma mistura de elementos que aconteceram, se juntaram agora, que ajudaram bastante a execução desse plano. É a chegada do Marco Rubio na secretaria no Departamento do Estado dos Estados Unidos, que é um cara que é originalmente cubano, então tem uma questão histórica ali de combater o comunismo, de combater o socialismo de forma regional, né? Especialmente na Venezuela, que a Cuba é um parasita da Venezuela nessa dupla
comunismo cubano e comunismo venezuelano, o Marco Rubio é também o desgaste da oposição venezuelana, né? E é também uma época de, vamos falar, de estagnação do avanço revolucionário dentro do próprio país, em um sentido de eles estavam numa crise de regime que não conseguiram renovar e criar um novo regime, uma nova estabilidade. E é por isso que é uma série de elementos que se juntaram e que fizeram uma fórmula boa, né? E para você, Lobauer, o que mudou tanto no cálculo americano quanto no cenário internacional para permitir esse tipo? A nossa equipe estava trabalhando como várias peças separadas de um quebra-cabeça. E a Monday.com nos ajudou a enxergar o cenário completo. Antes da Monday.com, nossas equipes trabalhavam em plataformas diversas e não conseguimos encontrar nada. Informações e arquivos importantes ficavam perdidos. A Monday.com, de fato, fechou essas lacunas. Agora, cada detalhe do nosso trabalho está organizado em uma plataforma fácil de usar. Isso significa que qualquer pessoa no departamento pode acompanhar facilmente qualquer processo ou projeto. Sempre que necessário, eu posso contar com a Monday.com para me informar quem está trabalhando em quê e qual a situação geral. Isso tornou nossa equipe mais ágil. Estamos simplesmente mais eficientes. Em doutrina Monroe, né? Até se aplica a brincadeira doutrina Donroe, que seria Donald com Monroe, né? O que era a doutrina Monroe? Essa era a doutrina aplicada pelo governo Monroe em 1823, no início da história americana do século XIX, a América para os americanos. Mas ela não deu certo. Os europeus eram contra a presença das potências europeias nas Américas. E durante o século XIX, os ingleses, os holandeses e os franceses mantiveram sua presença nas Américas. O que deu certo foi o corolário Roosevelt. Esse, sim, foi o Big Stick aplicado de verdade na América Central e parte da América Caribenha e do Sul. E é isso que os americanos estabeleceram nesse documento. Então, o que eles estão fazendo é aplicar o que está escrito no documento. Não tem nenhum mistério, não tem nenhuma surpresa. Eles disseram que iam fazer e vão fazer. Em outras palavras, é um ambiente de áreas de influência. As Américas, se alguém tinha alguma dúvida agora, não precisa ter mais. Na perspectiva americana, se tiver um regime contra os interesses americanos, vai tomar intervenção. E se você se interessa pela situação da Venezuela, a Brasil Paralelo tem uma série onde mandamos nossas câmeras. A gente foi lá sem narrativa, sem partidarismo. Nós mandamos nossas câmeras para ver a realidade do povo venezuelano. Chama Infiltrados Venezuela. Além disso, você também pode aprender muito mais sobre a América Latina como um todo na nossa plataforma, né? Temos outras produções, como A Queda da Argentina, A Face Oculta de Nicolás Maduro, que estão disponíveis. Funciona como uma Netflix, como uma Amazon Prime. Só que aqui você tem as produções da Brasil Paralelo e, além disso, né, no caso, você tem as produções da Brasil Paralelo e, além disso, você pode aprender muito mais e conhecer muito mais sobre esses assuntos. Para você que está aqui assistindo essa live, temos aqui um plano de R$10. Por apenas R$10, basta escanear esse QR Code que está aqui na tela. R$10 por mês, para deixar claro, né? Não é só R$10 fixo. Por R$10 por mês, você consegue acesso a todas as nossas produções originais. Agora, vamos voltar aqui só para saber um pouco sobre a situação da Venezuela dentro. Existe o risco de uma guerra civil? Acho que essa é a questão que todo mundo quer saber, né? Rafael Valera, qual que é a sua opinião sobre isso? Existe uma guerra ou possibilidade de guerra civil na Venezuela? Não acho, mas eu acho que pode acontecer uma escalada militar. Em que sentido? Agora tem duas facções de três, que eram as principais na Venezuela, que eram os Maduro, o Diosdado Cabello e os irmãos Rodrigues. Agora só tem os Rodrigues e tem o Cabello. O Cabello, ele é o chefe da inteligência do mundo militar na Venezuela. Então tem inteligência, mundo militar, tem as gangues e tem também as polícias no país. Então o poder de fogo realmente é ele que tem a palavra final sobre isso. E eu acho que por causas de interesses de poder, né, de se proteger e de ter ainda mais poder, o Diosdado Cabello pode executar uma avançada, vamos falar, um golpe de Estado interno dentro do chavismo para ele pegar o poder. Então, nesse sentido, eu acho que pode existir uma escalada militar mais do que uma guerra civil.
E, na sua opinião, Lobauer, o pior já passou? O pior está por vir? Como ficará a Venezuela nesse tempo assim pós-operação americana? Não, eu acho que o pior está por vir. Embora no médio e no longo prazo, eu acho que a intervenção é boa e vai trazer um alívio, um novo cenário de futuro para os venezuelanos. Assim, a gente tem que pensar que eles estão há 25 anos sofrendo com o chavismo e isso é um quarto de século, certo? E a Venezuela, me permita um comentário antes de voltar ao ponto, é um país que, ao contrário dos outros países latino-americanos, teve uma história longa de democracia, com as suas imperfeições, é lógico, não era um país perfeito, mas desde os anos, pelo menos os anos 40 ali, eles não tiveram os problemas que outros países da América Latina tiveram com intervenção militar, com ruptura institucional, eles não tiveram. Eles tiveram uma democracia um tanto elitista, com uma transição de poder ali que era muito também elitista, com partidos que transitaram e alternaram o poder, mas não foi como foi em outros países. Eles tinham uma história bastante... Era um país rico, era um dos países maior renda per capita do continente, era um país de uma classe média muito pujante, muito dependente do petróleo. Sim. O que aconteceu é que desde o período chavista, e a gente pode explicar depois por que isso aconteceu desse jeito, mas é que eles passaram a viver numa época de autoritarismo crescente. E a memória da população venezuelana, uma boa parte da população venezuelana, do que é a democracia, existe. E ela tem que ser resgatada. Isso que é o que a gente espera que aconteça. Então, desse ponto de vista, é para melhor. No entanto, tem o que o Rafael falou aí. As forças e a violência está na mão de um grupo muito radical que tem realmente, sim, inequivocamente ligação com os cartéis da droga, que tem relação direta de auxílio russo, iraniano, chinês, e tem presença de Hezbollah no país. Tem toda uma confusão aí que tem que ser desfeita. E você não desmonta isso em 2, 3 meses. É um processo longo e um dos cenários piores é a guerra civil, sim. Não é só um golpe dentro do golpe, que seria um dos vários cenários, mas é um conflito de duas partes, nas ruas, armado, né? Os militares cubanos que estão presentes, essas forças gangues policiais que estão presentes, isso tudo é arma. E aí, para quem quiser combatê-los, tem que se armar também. E aí a gente já viu esse filme em outros países, alguns do Oriente Médio, por sinal, e com resultados que são muito preocupantes. Mas, a princípio, não me parece que esse é o caminho, mas vamos ver. Você comentou essa questão do narcoterrorismo, dos narcóticos, né? Como está envolvido com o governo. Uma das principais questões que o Trump levantou para atacar justamente a Venezuela, para fazer essa operação, foi a questão de acusar o Maduro de participar de um narcoestado, né? Rafael Valera, o que você diria? A Venezuela é um narcoestado? Como se articula essas questões de cartéis de Los Soles, Trem de Aragua? Como se organiza isso dentro do país? Então, poucos minutos atrás eu falei que o Diosdado Cabello é que tem o poder de fogo na Venezuela, né? O Diosdado Cabello é um narcotraficante. Então, podemos dizer sim. Aliás, o Maduro também estava envolvido no narcotráfico e a esposa dele também. Então, podemos dizer sim, o Estado venezuelano é um narco-estado, né? E isso não vem desde a época do Maduro, realmente vem da época do Chávez. Chávez sempre teve uma relação íntima com as Farc e com o Exército de Libertação Nacional, dois guerrilhas colombianas que têm um nível de produção, não só de capacidade militar, mas também de produção de cocaína, né, que até depois a Venezuela entrou nesse grande negócio, nessa grande rede na parte logística, né, as Farc e a OLN se encargavam, eles tinham a responsabilidade de produzir, e a Venezuela levava para outros países, basicamente usando embarcações e aviões do Estado venezuelano. Então, já há muito tempo atrás, isso já está acontecendo. Então, agora a gente está vendo o ápice do narcoterrorismo venezuelano, mas o narcoterrorismo venezuelano vem acontecendo desde os começos do Chávez. E, na sua opinião, Laura, o cenário tende a mudar? A Venezuela tende a perder esse controle do narcotráfico ou a tendência é manter mais ou menos o mesmo esquema? Muda algumas pessoas, uma influência mais americana? Eu acho que esse talvez seja o ponto que é mais importante para a gente observar que os americanos vão fazer. Porque a presença do narcotráfico e da criminalidade
na vida cotidiana dos sul-americanos tem sido cada vez maior, né? Não é só na Venezuela, na Colômbia já é conhecido, na Bolívia, no Peru, no Brasil agora crescentemente. E a tendência é que isso, se não for enfrentado de uma maneira organizada, combinada, coordenada, é que o crime vai se impondo. Infelizmente, a gente tem visto acontecer, inclusive no Brasil. Então, o caso venezuelano acho que já é um extremo. É um caso de, assim, o Trem de Aragua, que é um dos grupos, né, é um dos mais violentos, assim, tem uma tradição de muita violência, de muita eficiência do ponto de vista do crime. Então, eu acho que esse é o ponto que a gente tem que observar o que os americanos vão fazer. E eu acho, e gostaria até que acontecesse, que os americanos entrassem para valer mesmo. Entende? Eu não sou dessa turma que acha que o direito internacional, a soberania, que é o direito internacional, onde o direito internacional protege, pode proteger um regime onde as pessoas, quase um quinto da população foge do país porque de medo, ou de repressão, ou de miséria, ou de fome, ou de, né, onde as pessoas estão vivendo cada vez pior, mais empobrecidas, mais carentes. Quem é que pode acrescentar isso ao conceito de direito internacional? Então, assim, eu acho que chegou um momento que o jogo virou. E em relação aos cartéis, é a ação da força bruta mesmo que vai acontecer. E quem é que tem? Na Venezuela não tem, porque aparentemente está aliada. Na Colômbia também é uma dependência permanente dos Estados Unidos. Até esse governo do Pedro, os governos anteriores eram governos em que os americanos estavam atuando prontamente junto com as forças colombianas, né? No Brasil também, infelizmente, eu tenho que dizer para você que é uma ficção. Se a gente realmente quiser fazer com que as forças brasileiras atuem contra o tráfico como está atuando na Amazônia, para ficar só na Amazônia, a gente não tem condição de fazer. Não tem equipamento, não tem gente, não tem treinamento. Então, quem é que tem? Os americanos. Estou pregando aqui a intervenção americana? Não estou pregando, mas eu estou achando que se não tiver uma ação coordenada com os americanos, porque eles são os maiores consumidores, então é do interesse deles também que isso aconteça, acho difícil você enfrentar a organização e a competência do tráfico e das forças que estão em torno do tráfico. Agora que a gente falou dessa questão do tráfico na Venezuela e como isso está enraizado dentro do Estado venezuelano, acho interessante a gente trazer que a própria Marina Corina Machado, ganhadora de Nobel e uma das principais líderes da oposição, chegou a falar que a presidente atual da Venezuela, que assumiu no lugar de Maduro, Delcy Rodríguez, está envolvida com os crimes de Maduro, está envolvida com o narcotráfico, é uma cúmplice desse regime. Na opinião de vocês, quem está governando a Venezuela realmente é Delcy Rodríguez? Ou se tem alguma outra pessoa, se é uma instituição, são os militares? Na opinião de você, Lobauer? Se você for ver, eu fui ler recentemente, talvez o Rafael conheça muito melhor, certamente conhece muito melhor a trajetória dela, mas eu fui ler recentemente quem ela era. Ela é uma figura mais radical ainda do que o Maduro. Absolutamente. A vida, inclusive na vida pessoal, tem se não me engano, é o pai dela que foi terrorista. Então, assim, não é da Delcy Rodríguez que vai sair a solução. Agora, ela espertamente escreveu um texto de aproximação, de diálogo, porque, evidentemente, que se os americanos derem um estalo de dedo, ela pode ser a próxima. Eles vão lá e pegam ela também. Então, o movimento começa politicamente, ela fez um gesto de diálogo, de entendimento, e eu acho, porque é muito difícil você saber o que está acontecendo nos bastidores, mas que os americanos, a princípio, vão iniciar um diálogo com ela. Ela, constitucionalmente, é a chefe de Estado. Então, provavelmente, os americanos farão, que me parece desejável que façam o seguinte: olha, a senhora é a nova chefe de Estado, quero estabelecer um cronograma de trabalho com a senhora. Ver se a senhora realmente manda nas coisas daqui. Se não tiver demonstração de que manda em alguma coisa, a próxima vai ser ela. Totalmente. Porque é o tal da negociação de transição. E esses outras figuras que o Rafael citou, Diosdado, por exemplo, tem que ver o que eles vão fazer. Se vão dar a ela, legitimá-la como representante da sua vontade, ou se vão simplesmente deixar ela um tempo fritando e depois assumirem uma posição independente. Esse que é o ponto, né? Concordo. Só para acrescentar o que o professor falou, a Delcy, eu comentava isso com os meus amigos da Venezuela, a Delcy tem também um perfil muito parecido com o do Maduro. Os dois foram vice-presidentes, os dois foram chanceleres, os dois também ministraram, assumiram lideranças no petróleo. Maduro foi presidente da PDVSA, que é basicamente a Petrobras da Venezuela, e
Adelci assumiu o Ministério do Petróleo, e eles dois também assumiram, em diferentes tempos, naturalmente, a presidência das Assembleias Constituintes do chavismo. Basicamente, o Maduro chefiou a Assembleia Constituinte, que deu o nascimento oficialmente ao chavismo como um projeto político também, e Adelci Rodrigues chefiou a Assembleia Constituinte já para esse novo regime que eles queriam fazer, o que eu chamo de Venestroika, que é a perestroika venezuelana. Eles queriam fabricar um novo regime, e ela que chefiou também. E agora, o irmão dela que está assumindo a nova Assembleia Nacional. Então, eles dois têm um perfil muito parecido, que também eu acho que não é coincidência para os Estados Unidos, e também concordo com o fato do que o professor falou, que ela é mais radical ainda. Aliás, ela entrou no movimento revolucionário em forma de vingança. Eles buscavam vingança do pai, porque o pai foi morto, foi um guerrilheiro comunista que foi morto na democracia. Então, eles entraram para o movimento revolucionário para fazer aquela vingança do pai. Novamente, só para ressaltar, se você se interessa pela condição da Venezuela, se você se interessa pela situação que o povo venezuelano enfrentou e pela história de Nicolás Maduro e outras tantas figuras importantes que tem nessa trajetória, nós temos aqui na nossa plataforma diversos documentários. Investigamos também questões como tráfico de drogas, não só na Venezuela, não só na América Latina em geral, mas também no Brasil. Temos documentários como Entre Lobos, que avalia a nossa crise de segurança. Temos documentários como Rio de Janeiro, Paraíso em Chamas, que trazem justamente esse olhar sobre a condição do Brasil, sobre a condição de como o crime está tomando conta do nosso país e de outras cidades, de outros lugares. Isso na nossa plataforma de streaming da Brasil Paralelo, que é disponível aqui, para quem está no QR Code, só passar o seu celular na tela por apenas R$10 ao mês. Isso mesmo. Você paga R$10 por mês e tem acesso a todas as produções originais da Brasil Paralelo. Documentários, o nosso filme original, Oficina do Diabo, e todas as produções que nós fizemos. Agora, perguntar um pouco sobre a Marina Corina Machado. A gente falou dela mais cedo, né, que ela tinha falado sobre a nova presidente da Venezuela. E aí, qual que é a expectativa? Vocês acreditam que ela tem condições reais de participar, de tomar o poder na Venezuela? Tem condições reais de governar esse país? O que você pensa, Valera? Absolutamente não. A Maria Corina Machado, eu vou repetir as palavras do presidente Trump. Ela é uma boa mulher, mas ela não tem o respeito da população. Isso aí, o que ele quis dizer é o seguinte, não da população, a população gosta dela. Pesquisas recentes mostram que ela tem uma altíssima confiança da população. Só que assim, ela não tem a confiança do exército. Ela não consegue, ela não tem autoridade, não tem a força suficiente para provocar uma quebra nas Forças Armadas. Ela não tem a legitimidade perante o poder imposto, perante o poder estabelecido. Então é muito difícil a gente falar que ela tem chances. Eu acho que ela não tem chances. Nenhumas. Ela tem 27 anos tentando assumir alguma liderança. E a primeira vez que ela meio que assume uma liderança, os Estados Unidos simplesmente rejeitam ela. Então deve ter alguma coisa ali que eu acho que é basicamente não tem o perfil, não tem a capacidade, nunca teve a capacidade e eu acho que não vai ter. Então, essa é a minha opinião sobre a Maria Corina. E para você, Lobão, ela tem algum apoio institucional dentro da Venezuela ou só tem apoio popular e algum apoio internacional? Olha, eu vejo a Maria Corina um pouco mais otimista do que o Rafael, mas ele conhece bem o país por dentro. Mas ela tem um pouco aquele perfil de outras lideranças de outros países que passaram por processos semelhantes, com um destaque para Myanmar. Eu não sei se vocês já acompanharam a história de Myanmar, mas havia uma figura que também foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz em 91, e o Myanmar tinha um regime, ainda tem um regime militar muito, muito bruto, muito duro. Ela conseguiu, num determinado momento, vencer as eleições, depois ficou no exílio, depois ficou presa em domiciliar, depois, enfim, é uma dessas figuras que foi ganhando publicidade e visibilidade internacional, mas nunca conseguiu ganhar essa força institucional nas forças, que é o que eu sempre digo para todo mundo que quer entender como é que funciona um Estado, né? A definição weberiana de Estado é um monopólio da força dentro de um território. Então,
eu acho que ela teria o apoio já tem, né? O apoio da opinião pública internacional, dos países livres, da democracia. É uma pessoa articulada, fala bem, foi deputada da Assembleia, mas tem esse tricky point. Ela precisaria de uma figura das forças que assumisse ela como presidente. Seria quase como um vice-presidente ou um primeiro-ministro indireto. E, de novo, o que a gente está falando desde o início do programa, esse processo só acontece, a verdadeira mudança na Venezuela só acontece se as forças se dividirem. E, aparentemente, a gente não está vendo isso. Se acontecer isso, se os americanos conseguirem promover uma transição e as forças se dividirem, talvez as forças divididas topem apoiá-la num momento de candidaturas livres. E outros nomes podem surgir em candidaturas para a presidência. Então, o que seria ideal? Que não tivesse conflito civil, que agendassem uma eleição geral para daqui um ano e meio, todos os venezuelanos pudessem se candidatar, ela seria uma candidata a outros nomes, e aí a eleição seria feita de forma regular e ela seria um dos nomes favoritos, mas pode ser que surjam até outros nomes, ou até um general que queira ir para o mundo civil, como já aconteceu em outros casos, que tenha mais popularidade e tenha uma parte das forças do seu lado. Então, isso que a gente vai assistir. Bom, Valéria, a gente está falando aqui bastante sobre a estrutura de poder dentro da Venezuela, como funciona essa possibilidade de candidaturas. Eu gostaria que você desse um raio-x para a gente de como é o chavismo. Para além da figura do Maduro, para além da figura do Chávez, como funciona esse jogo? Quem que está jogando esse jogo? Quais são os interesses que isso envolve? Legal. Eu vou aproveitar aqui de meio que bater esse conceito, essa teoria que eu tenho com o professor, e o professor pode dizer se tem algum tipo de sentido ou não. Eu gosto de ver o chavismo como uma grande família de famílias, né? E o grande patriarca é o Chávez, que deu aquela origem a esse movimento revolucionário. Desse movimento revolucionário nasceram 3 grandes famílias, que são os Maduro, os Cabello e os Rodrigues. Cada um tem uma lista de responsabilidades, né, de áreas do movimento revolucionário que eles são basicamente o monopólio deles. O militar, o poder de fogo, a polícia, a inteligência e as gangues tá com o Cabello. No meio tem os Rodrigues, que tem basicamente a articulação política. Eles fizeram também a nova elite econômica do chavismo, desse pós-chavismo que eu gosto de chamar. E também tem uma boa legitimidade na diplomacia com as outras potências. E do outro lado, os Maduro, que eles são os herdeiros políticos, né? Quem recebeu a grande bênção do reconhecimento do Chávez para assumir a liderança do movimento chavista foram os Maduro, e também eles têm a capacidade de garantir o equilíbrio entre as facções que estão em constante tensão. Não só isso, mas também acontecem muitos casamentos dentro do movimento revolucionário entre essas facções para garantir uma estabilidade entre elas. Então, esse é meu raio-x, é uma grande família de famílias, né, que cada um tem a sua área, sua moeda também, que pode funcionar como uma estabilidade, um poder de dissuasão entre as facções. Você não me ataca porque eu tenho isso e eu não ataco você porque você tem isso. Basicamente, o que eu acho do movimento revolucionário na Venezuela. Interessante também a gente parar para olhar um pouco que você vê dos Estados Unidos, desde o começo do chavismo, sempre apoiaram diretamente a oposição, né? No caso do Guaidó, por exemplo, reconheceram o Guaidó como presidente oficial, não reconheceram diversas eleições do Maduro e do próprio Chávez, em alguns casos. Eu gostaria de saber, da visão do professor, por que os Estados Unidos parecem ter essa desconfiança agora com a oposição venezuelana? Por que eles não estão apoiando diretamente nenhum nome da oposição? Estão apoiando um governo, a vice-presidente, estão nesse jeito menos incisivo do que já foi anteriormente? Eu não tenho uma resposta com muita consistência, eu dou a minha opinião só, não tenho nenhum documento que possa me ajudar nisso, mas eu acho que é por uma questão estratégica. Eles sabem da dificuldade que é você impor. Eles sabem que tirar só a figura do presidente não é o suficiente. Então, ponto 1. Eles sabem também que não vale a pena entrar com deploy, né? Você colocar os soldados dentro do país. Eles não vão fazer isso também. Já fizeram agora nos últimos anos aí no Iraque, fizeram no Afeganistão, e não é mais o que caracterizará a atuação americana. Então, eles têm que, estrategicamente, criar uma situação de negociação possível.
Transforme a sua melhor ideia em um sucesso de vendas. Faça você mesmo, do seu jeito, no Wix. Tá certo? Você tinha lutas internas, na época do Stalin, você tinha o Beria, você tinha os seus asseclas, eles lutavam entre si por partes de influência dentro da estrutura burocrática. O que caracteriza esses regimes, todos eles, seja 100 anos atrás, há 50 ou há 30 ou hoje, é que eles criam privilégios para pequenos grupos donos da violência. E quem fica de fora é o povo não participa do jogo. Entendeu? Esse modelo populista, socializante aí, é uma repetição daquilo que a gente já viu desde o leninismo lá do início do século XX, né? Com resultados sempre trágicos para as pessoas e para as sociedades em que viveram. São privilégios, as atividades que remuneram são criminosas. Na União Soviética também era assim, certo? Nos países do leste europeu você tinha atividades criminosas de contrabando, de contrabando de arma, também tinha. Só que agora ficou uma coisa muito mais explícita porque você tem uma junção sul-americana com o tráfico de drogas, com a extorsão, com tudo que está envolvido. Não é só mais a droga, toda a violência que está envolvida nesse processo. E são grupos privilegiados. E para você romper com esses grupos privilegiados é que você precisa ter também violência envolvida. Porque senão, se o grupo privilegiado é dono das armas, é dono do petróleo, no caso venezuelano, que é o maior número de reservas do planeta, está lá. Então, um desses grupos também domina o petróleo, né? Não é o Diosdado, né? O petróleo está com os Rodrigues. Com os Rodrigues. Tava também com o Tarek El Aissami. PDVSA, né? Isso, PDVSA. E tava com os Rodrigues e também tava com o Tarek El Aissami, que ele foi preso depois porque ele estava fazendo uma conspiração contra o Maduro. Isso mesmo, né? Então, assim, eu acho que tem essa questão que é muito característica dos regimes populistas socialistas, se a gente pode chamar o bolivarianismo de socialista. Ele se apresenta como socialista, o socialismo do século XXI. Isso. Tem características um pouco diferentes, mas, de qualquer maneira, são todos, sem exceção, regimes que fracassam quando se trata de prestigiar o próprio povo. É uma exploração deplorável do próprio povo, você entende? O que fizeram nos regimes comunistas, socialistas, e agora nessas aventuras populistas socializantes da América Latina, talvez esse seja o caso mais grave, né? Sim, concordo. E só porque eu queria responder também aquela pergunta que você fez para o professor sobre por que aquela reação meio desconfiada dos americanos. Recentemente teve uma entrevista de algum alto funcionário dos Estados Unidos que comentava que depois do fiasco do Juan Guaidó, né, que aconteceu, aliás, durante o primeiro governo Trump, o Trump passou a desconfiar muito da oposição por causa das terríveis consequências na reputação da política externa dos Estados Unidos, em que, por exemplo, o Guaidó, que assumiu um poder, entre aspas, constitucional, dado a ilegitimidade do Maduro, ele assumiu o poder com apoio dos Estados Unidos, financiamento também dos Estados Unidos e apoio internacional de 30 e tantos países, e mesmo assim, gerando uma crise política no país, uma crise política contra o chavismo, ele não conseguiu derrubar. Então, essa ineficiência, essa carência de capacidade política, essa capacidade de articulação, até de inteligência mesmo, fez com que o Trump ficasse mais para trás, com muita desconfiança, perante a oposição da Venezuela. E para você que entende que essa situação na Venezuela faz parte de algo maior, faz parte de um tabuleiro geopolítico, faz parte de uma disputa global, nós, da Brasil, quer entender mais sobre isso, quer descobrir como isso afeta seu dia a dia, como funciona, quais são as leis do poder internacional, mas não sabe por onde começar, a Brasil Paralelo preparou uma certificação sobre geopolítica. Inclusive, o Dr. Cristiano Lobauer é um dos professores que dá aula nessa certificação. Para você conseguir acessar, basta escanear o QR Code, para você aprender, descobrir como assinar e tudo mais. Agora vai entrar um novo convidado, o Coronel Fernando Montenegro, das Forças Especiais. Ele também é doutor em Relações Internacionais na Universidade Autônoma de Lisboa e mestre em Ciências Militares. Boa noite, Coronel. Tudo bem com o senhor?
Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite a todos aí do Brasil Paralelo. Gostaria de saber, do ponto de vista militar, como o senhor analisa essa operação, quais foram as regras que foram utilizadas, como foi feito de uma forma que dê para analisar. Qual é a análise do senhor desse ponto de vista? Olha, essa foi uma operação que teve um planejamento de longo prazo e bem complexo, porque os Estados Unidos eles fizeram emprego ali de forças especiais na parte mais crítica, que era justamente a captura e extração do Maduro. Mas eles tiveram muita preocupação, por exemplo, com a parte do direito internacional dos conflitos armados, o DICA, justamente porque eles fizeram justamente eles selecionaram os alvos, né? Foi ali alvos para serem abatidos e destruídos foram alvos militares, procuraram fazer operação na madrugada, num momento ali em que tem justamente muito pouca gente na rua, fizeram uma infiltração ali. Ela começou depois, justamente, dos alvos militares que tinham sido previamente selecionados terem sido abatidos. Certamente a CIA ela fez um trabalho ali já muito tempo antes e já estava no terreno, levantando informações, comprando informantes, comprando pessoas do círculo próximo ali do Maduro. Então, eles já sabiam onde estaria o Maduro, onde é que quais os possíveis alvos ali que eles deveriam ser eliminados para poder criar ali um corredor de circulação ali na madrugada, justamente na escuridão, e não ter nenhum tipo de reação. Outra preocupação que eles tiveram foi justamente fazer uma operação rápida e justamente pela velocidade ali e a apatia dos meios militares ali que foram neutralizados, eles conseguiram fazer uma coisa de forma bem rápida, de maneira que tivesse ali o mínimo problema de tropas no chão e a capacidade de uma força de reação ter algum tipo de atitude. Tem uma operação que tem ali as suas similaridades com a captura do Noriega no Panamá, que aconteceu ali 36, 37 anos atrás, só que, logicamente, a tecnologia evoluiu e eles fizeram aí uma coisa bem mais rápida, né? Naquela situação ali, se não me engano, levou 2 semanas ali, os americanos no chão, e agora aí parece que foi só 17 minutos e o período ali que levou. Os americanos, eles estão ali com, digamos, uma mina de ouro de informações na mão, que é justamente o Maduro. Ele certamente sabe todos os bastidores ali do Foro de São Paulo e informações aí bastante comprometedoras que ele vai acabar abrindo. Então, isso vai ter aí uma certa tsunami, digamos, no mundo da inteligência, das informações e até na parte da geopolítica e provavelmente até da diplomacia na América do Sul, por conta dos aliados políticos que ele tem, né? A gente está com a América do Sul aí com o Petro na Colômbia, o Lula, o principal aliado ideológico aí também do Maduro, né? Esses dois alicerces dele. E o Maduro, ele é uma pessoa que, na minha percepção, ele não, a partir do momento que agora o pescoço dele é que está na forca, ele vai procurar, digamos, usar as informações que ele tem para poder garantir o mínimo de conforto e essas coisas. Então ele vai acabar vendendo aí as informações e coisas aí dos bastidores, tendo em vista que ele está aí no controle dos Estados Unidos. Na visão do senhor, o que explica essa apatia do sistema de defesa venezuelano? Por que não houve uma reação mais forte a essa ação americana? A gente viu os Black Hawks, não sei se é Black Hawks especificamente, a gente viu os helicópteros voando e atacando alvos específicos. Tinha Chinook, tinha o Chinook, os Black Hawk com um supressor de ruído, né? Os helicópteros ali bem mais
bem mais silenciosos. Olha, assim, eles tinham informação privilegiada, né, não só pelo que eles fizeram de mapeamento de satélite, observação, como pelos inteligência humana deles no terreno, tanto que eles sabiam exatamente onde é que estava o Maduro. E tudo que foi feito ali foi ensaiado exaustivamente, né? Uma operação de forças especiais, ela é ensaiada o plano A, o B, o C, o D, ou seja, se caísse helicóptero, se tivesse alguma pane, como é que seria a extração terrestre, isso tudo foi treinado, ensaiado e planejado exaustivamente, como a gente faz. Só que, nesse caso, o plano alfa era justamente o plano que foi executado. Eles tinham uma perfeita noção do que a Venezuela tinha de artilharia antiaérea, que poderia prejudicar a infiltração deles, a atividade no terreno, e eles justamente fizeram a neutralização desses alvos militares, ou seja, o sistema de comunicação e controle da Venezuela foi destruído ali, foi pulverizado, então aí eles passaram a ter um apagão nas comunicações e depois também o próprio sistema ali de defesa antiaérea. Então, o comando e controle deles ali foi para o espaço e com isso, com esse apagão que eles fizeram ali, eles tiveram ali uma janela de oportunidade de entrar e sair sem ser incomodados. Quem acabou ali indo para o sacrifício foi o pessoal da segurança pessoal ali do Maduro, do círculo fechado dele ali, que foi o pessoal que ofereceu resistência ali no combate e acabaram sendo eliminados ali sumariamente. O Maduro, como ele já sabia da possibilidade de alguma coisa como aconteceu lá com Osama Bin Laden, né, de ter sido eliminado, ele estava com muito medo de poder ter um destino desse tipo. E ele ali não estava ali querendo reagir, ele queria que algumas pessoas reagissem ali, dessem o sangue por ele, mas ele mesmo, a partir do momento que alguém apontou a arma para ele, levantou os braços ali, eu me rendo, e foi conduzido ali sem nenhum problema. A gente olha a própria preparação que houve ali do Maduro, se vocês pegarem para olhar a foto dele, que foi divulgada, ele com o olho vendado, com aquele tampão ali, né, o supressor de ruído no ouvido dele, e ele está ali com que a gente chama de cialume, né, um cadarço ali ali em volta. Ele tem aí, o que a gente observa nessa foto aí que é interessante? Ele está vendado e com a parte do tampão no fone de ouvido dele. Isso aí quer dizer o quê? Né? A gente, quando vai fazer uma extração de um alvo nas forças especiais, a primeira coisa que você faz é você fazer uma supressão dos sentidos da pessoa, porque ele, a partir do momento que ele passa a não poder, não consegue ver mais nada e nem enxergar, ele fica, digamos, muito mais passivo, né? E a tendência é a pessoa adotar ali aquela postura mais encolhida, mais fetal, porque ele está justamente, ele não consegue mais olhar, ele está se sentindo mais indefeso. A gente vê também ali em volta do pescoço dele, tem um material que a gente usa para iluminação, né? Uma luz química que provavelmente foi colocado ali, já que estava tudo às escuras apagado, foi colocado ali em volta do pescoço dele para que ele pudesse ser identificado pelo pessoal da equipe da tropa para evitar qualquer tipo de problema ali dele ser abatido. Ele também tem um colete salva-vidas, né, um colete inflável aí em volta do pescoço. Esse colete também ele quer dizer o quê? Ele quer dizer que ele justamente há uma exfiltração que ele estaria sendo levado sobre uma massa d'água, né, sobre um pedaço ali do oceano, ou seja, se o helicóptero dele caísse ali, alguma coisa, o colete dele iria inflar e ele iria ficar flutuando, né? Então houve uma preparação e essa foto aí ela já diz bastante coisa. E tem ali uma garrafa d'água na mão dele, que também é proposital, justamente para que as pessoas olhem ali, olha, isso aí tem um lado, né, um viés humanitário, que ele
ele foi bem cuidado, foi bem tratado. Talvez se ele tivesse de pijama e tal, mas colocaram ali um moletom nele. Ele está com uma roupa simples, dá para ver aí que ele tá limpo, né? E justamente é uma foto que, digamos, dá a entender aí que ele não foi maltratado, ou seja, isso aí já tem também toda uma parte de preparação, aí um viés de um marketing aí, ou seja, é uma foto preparada, profissional, para divulgar para a imprensa e é uma mensagem para o mundo, né? Então, essa daí é uma foto bem, bem interessante de se observar. E foi uma operação muito, muito bem planejada. O pessoal parou o helicóptero lá em cima do bunker, desceu pelo que a gente chama de fast rope, através de cordas, e a equipe chegou no chão. Já sabiam exatamente onde é que eles iam encontrar o Maduro, já tinham informações privilegiadas ali, o pessoal da CIA já tinha passado, e certamente esse período aí que os Estados Unidos ficaram ali no Caribe, ali com o Iwo Jima e toda aquela frota deles ali em Porto Rico, eles ficaram treinando, então eles construíram ali uma maquete e também uma cópia do local onde eles fizeram a operação, ensaiaram diversas vezes, várias formas, viram ali tudo que poderia dar de certo, de errado, e depois eles executaram. E pelo jeito foi o Plano Alfa mesmo que executou, ou seja, saiu ali o Maduro e a esposa dele, e agora ele é um ativo, né, um alvo altamente compensador para as pessoas que, digamos, são alvos das informações que ele pode passar, né? Ele mesmo já foi ali, já o chefe da inteligência dele já tinha passado muitas informações sobre ele, e agora ele é o que vai, digamos, provavelmente entregar aí um caminhão de informações aí para os americanos, ou confirmar muita coisa que eles já sabem e fazer uma exposição mais do nível político estratégico. No mesmo dia que aconteceu a operação, não na mesma semana, no mesmo dia, Trump fez um pronunciamento no qual falou sobre outros países que também representariam uma ameaça, que também teriam relações com o narcotráfico. Citou nominalmente Cuba, Colômbia. Agora, essa semana, também tem falado bastante no Irã, com meio aos protestos. Gostaria de saber, na visão do senhor, existe a possibilidade de uma outra intervenção em algum outro país? Olha, eu acredito que talvez a Colômbia, né, é possível mas uma intervenção desse tipo, ela acontece, ela é precedida de uma campanha muito forte de operação psicológica, de guerra de narrativa, de satanização, de caracterização do chefe de Estado de alguma coisa, né? Então, no começo do século XXI, teve aquela campanha lá do Slobodan Milosevic, teve a do Saddam Hussein. Então, os Estados Unidos, quando eles vão fazer isso, eles têm uma campanha muito forte. Na América Latina, existe o SAUSCOM, o Comando Sul, e eles têm uma publicação, que é a revista Diálogo, eu faço artigo para eles também, e eles, se você for observar ali a campanha que foi feita de matérias jornalísticas, que saíram ali na Diálogo, na revista do SAUSCOM, ela é uma campanha aí que já vem de bastante tempo, né? O foco da leitura era falar sempre do cartel de Los Soles, do trem de Aragua, do Maduro, etc., das conexões com a China, ou seja, já tinha ali toda uma campanha de narrativa, e essa campanha também está na grande imprensa americana, desde que o Trump assumiu, ou seja, é uma campanha já preparando ali a população para isso, e já tinha oferecido recompensa para a captura do Maduro, não está nesse nível ainda, está bem longe disso na Colômbia, ou até outro desafeto aí dele na América do Sul, né? O Lula tá muito longe dele sinalizar que tem intenção de fazer alguma coisa desse tipo em algum outro país, com algum outro chefe de Estado, porque esse tipo de ação ele é precedido de uma forte campanha de operação psicológica e como foi feita com o Maduro. Então, eu não visualizo
nem a médio prazo esse tipo de coisa acontecendo na América Latina. E na sua visão, Christian Lobauer, acredita na possibilidade de mais alguma intervenção no futuro próximo? Não, acho que não. Acho que o caso colombiano, em particular, como disse o coronel, recebeu até uma mensagem até quase que indecorosa do presidente americano, né, para ele prestar atenção no traseiro dele, né, para não ser o próximo da lista, mas é uma coisa mais superficial. A Colômbia tem eleições agora em maio, certamente eles vão esperar as eleições, e acho que a chance do Petro e do seu partido ganharem é muito baixa. Então, ali a Colômbia pode começar um processo de alteração pelo próprio sistema político. Não acho que os americanos vão fazer mais algum tipo de intervenção desse tipo. Acho que eles vão se dedicar ao processo de transição venezuelano, que vai tomar muita energia, muito tempo. Vai ter efeitos sobre a relação com Cuba, que já é um problema, né, quase... De quanto tempo já deu aí? Quase os 70 anos quase de história de problema com Cuba. E os países da América Central, destaque para Nicarágua, talvez vão ter que olhar para o seu próprio destino aí, mas não acredito que vai haver nenhum tipo de intervenção desse tipo. Coronel Montenegro, agora vamos falar um pouco sobre o destino do Maduro, né? O que vai acontecer. O senhor acredita que o Maduro ficará preso até quando? Acredita que tem a possibilidade de haver algum acordo de extradição com algum outro país ou algum outro tipo de forma de aliviar a pena dele? Olha, eu acho, assim, no momento é prematuro dizer isso. Considero pouco provável, porque o Maduro ele praticamente foi colocado quase que no mesmo pacote do El Chapo e do Pablo Escobar, né? E o do Noriega. Então, eu acho que a gente pode tentar regular pelo Noriega e observar aí o que aconteceu com o Noriega. E o Maduro, eu acho que ele está nessa linha, tá? Não imagino ele sendo extraditado, mandar ele, sei lá, para o Catar, como algumas pessoas falando. Eu acho que é muito difícil, depois de tudo que foi dito sobre ele, oferecer recompensas e o tipo de tratamento que ele teve, os americanos fazerem isso, eu acho que é muita desmoralização, né? Então, eu imagino que ele deve ter o mesmo destino aí do Noriega. Muito obrigado por conversar com a gente, muito obrigado aí pela participação. Foi ótimo ter essa visão lado mais militar. Boa noite para o senhor. Agora a pergunta vai para o Christian Lobauer. O senhor acredita na possibilidade de extradição, de algum acordão por trás? Acha que ele pode tentar reduzir a pena de alguma forma? Não, eu acho que eu vou me alinhar com o que o coronel disse. Ele vai amargar um bom tempo na prisão americana, vai negociar aquela história da delação premiada, né? Você vai ter alguns benefícios quanto mais informação você trouxer. Se não, você vai amargar um bom tempo aí, como passou o Noriega, né? O Noriega praticamente encerrou a vida na prisão nos Estados Unidos. Então, eu acho que é o mesmo destino que o Maduro vai ter, e eu acho que talvez a gente tenha alguns capítulos a mais para outras lideranças venezuelanas. Não sei se com ações tão espetaculares como essa, mas eu acho que ainda não é o suficiente para você conseguir provocar a transição, a tão desejada transição. Mas isso a gente só vai conseguir entender depois de ver o que vai ser conversado com a atual presidente Darcy, né? Que aí, em cima do que aconteceu. Então quer dizer que pela primeira vez alguém teve coragem de contar essa história em um filme. A história de um menino que foi criado como menina. Uma história verdadeira baseada em uma mentira. Adoro mentiras. Só podia ser a Brasil Paralelo. Eles têm esse hábito irritante de buscar a verdade. Mas não está nos meus planos para 2026 que você assista a esse filme. Sabe como é a verdade? Me atrapalha demais. Eu gosto mesmo de uma mentira sustentada por décadas.
acontecer o que não pode acontecer. Eu tenho a impressão que um dos nomes fundamentais para a gente observar é o Diosdado. Diosdado é talvez mais poderoso que ela, né? Eu diria. Não sei, mais violento certamente ele é. Tem poder de fogo. É. E ali pode ter algum tipo de ação americana em cima dele. Mas é tudo especulação, né? Pois é. E na sua visão, Valério, qual o futuro do Maduro? O que vai acontecer? Ele vai apodrecer na prisão, tomara, né? Tomara que ele apodreça na prisão. Mas também eu acho que nem nos Estados Unidos ele vai ficar muito liso depois do que acontecer, sair de sentença na Corte Federal, porque até na Flórida, o governador Ron DeSantis, ele falou que se acontecer alguma coisa de alguma sentença menor rolar pro Maduro, na Flórida, eles vão julgar e com certeza eles não vão ser tão bonzinhos com o ditador Maduro. Então, mesmo que seja o plano A, acontece uma sentença não tão grande para ele, na Flórida, eles vão tentar puxar para uma sentença muito maior, só para garantir que o tirano receba um pouquinho do que, na verdade, ele merece. Então, Maduro foi levado para os Estados Unidos, exposto, né? Foto dele, o presidente Trump postou com a roupa de marca desportiva, né? É uma certa de humilhação, por assim dizer. O presidente foi deposto. E que recado que isso passa para os outros líderes autoritários que estão assistindo isso, que estão acompanhando isso de seus países? Então, Cristiano Lobauer, qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que também vale a pena a gente olhar na história recente, né, no final da segunda metade do século XX, principalmente do pós-Guerra Fria. A gente viu esses espetáculos assim que os americanos fazem com Saddam Hussein, com Gaddafi, com o Bin Laden. Então, eu acho que fica a mensagem de que os americanos têm essa capacidade. E tem mesmo. Se eles decidirem, como decidiram nessa presidência, atuarem, eles vão atuar. Na América Latina fica o velho ressentimento anti-Yankee, né, que cresce, porque infelizmente está na nossa cultura política, essa coisa anti-americana gratuita e que ficou envelhecida, mas isso reemerge, refortalece esse anti-americanismo. Por outro lado, quem já, como é o meu caso, que já acostumou a estudar a história e ver quais são os benefícios que essa ação americana pode trazer, o que eu quero dizer com isso é que ninguém pode promover um país que faz intervenções à torto e direito nos seus vizinhos, não é disso que eu estou falando, mas aonde os americanos fizeram intervenções, os resultados históricos foram de melhoria, ainda que no médio e longo prazo. Aconteceu no Chile, aconteceu na República Dominicana, aconteceu que são intervenções que foram muito criticadas, né, porque atentaram contra a soberania. E eu acho que vai acontecer na Venezuela também. Concordo. Então, assim, é o que nós temos. A realidade da história entre as nações é essa. Se você não gosta que existam os americanos, que eles sejam hegemônicos como são, pelo menos no nosso hemisfério, então vai viver em outro planeta. A realidade é essa. E apesar de todos os problemas que eles têm, eles promovem valores que me parecem valores que são os melhores que tem, que é a democracia, a liberdade, o trânsito livre, a liberdade de expressão. Então é isso que os venezuelanos estão buscando, viver livremente, assim como os chilenos buscaram lá atrás, assim como os dominicanos buscaram lá atrás e os panamenhos também buscaram. Fizeram intervenção no Noriega, os panamenhos hoje, olha o Panamá como está hoje. Um país que está indo bem, depois de todos esses anos. Lá passaram quase 30 anos, mas está indo melhor. E assim as coisas vão se aperfeiçoando, porque uma série de valores estão sendo transmitidos. Ou você prefere os valores que são transmitidos pelas autocracias chinesa, russa, iraniana, onde você não tem liberdade de expressão, onde você não tem liberdade de ir e vir, você tem que responder a uma legislação que muitas vezes é uma legislação que, se não for de acordo com a tirania comanda, não serve, né? Isso é repressão, perseguição, morte, fome. Me parece que os valores americanos são pelo menos menos piores do que os valores que as autocracias promovem mundo afora. Com certeza. O Bauer destacou muito bem essa questão de sentimento anti-americano que emerge, né, em alguns setores da sociedade, principalmente depois dessa operação. Ao longo dessa semana aconteceram muitas manifestações, né, tanto venezuelanos comemorando a queda do regime,
inclusive a nossa produção separou um vídeo para a gente passar depois, como também de pessoas criticando essa operação, falando que foi uma coisa injusta, que violou o direito internacional. Valera, você que veio de lá, qual que é a sua opinião sobre isso? Como você analisa essas manifestações contra a operação? Como você analisa essas operações a favor da operação? Bom, é bem estranho, né? É bem curioso, porque quem está protestando contra essa operação especial militar dos Estados Unidos não é venezuelano. É pessoal estrangeiro, é pessoal europeu, é pessoal americano da esquerda caviar, né? Aquela esquerda Nutella, né? Eles sempre aliás, tem um vídeo ótimo, né? Que é aquela esquerda americana, Nutella woke, encarando os venezuelanos de verdade que estavam se manifestando a favor da operação, né? Festejando porque finalmente o ditador tinha sido capturado pelo governo dos Estados Unidos, né? E parece que era o começo do fim do chavismo, né? Então essas manifestações a favor, eu de verdade que fico muito feliz porque vejo o meu povo finalmente compartilhando uma felicidade massiva, né? Uma festa nacional, né? Mesmo que o chavismo continua no poder de certa forma, né? De fato, eles estejam no poder ainda. É a queda da cabeça, né? E quando você perde a cabeça, daqui a pouco vem o coração, e vem a perna, e vem o braço, e vem uma série, todo o corpo inteiro vai acabar, né? Vai acabar morrendo. Então, por um lado, eu fico muito feliz, porque meu povo finalmente está tendo uma felicidade autêntica, real, merecida, aliás, porque a gente combateu muito por essa felicidade, né? Por esse desejo de liberdade virar realidade. E está começando a se sentir assim. Mas, por outro lado, fico duas vezes, né? Fico duplamente feliz, porque a esquerda, nossa, está chorando muito. Isso sempre é bom. Agora, a nossa produção vai colocar aí um vídeo das manifestações comemorando esse regime na Venezuela. Maduro se fue, tío Donald Trump. Gracias, tío. Gracias, tío. Viva Venezuela, coño. Viva Venezuela, hermanos. Gracias, Donald Trump. El país es libre ya. E agora eu vou fazer uma pergunta até um pouco mais pessoal. Valera, como foi sua reação quando você recebeu a notícia? Como você recebeu essa notícia de que o regime estava caindo, né? E como você se sentiu nisso? Foi uma mistura de emoções. Primeiro, né, de surpresa, porque foi a minha mãe que me ligou às 3 da manhã. Quando vejo uma ligação da minha mãe, às 3 da manhã, o primeiro que penso é alguma coisa ruim aconteceu. Eu respondo a ligação e ela gritando: estão jogando bomba em Caracas. Ela está na capital. Estão jogando bomba na cidade, né? Então primeiro um medo, uma surpresa, uma tensão, de certa forma um terror, mas por outro lado também meio que eu ficava incrédulo, não acreditava que estava acontecendo isso, né? Então foi uma tensão constante por umas horas, uma mistura de finalmente está acontecendo com tomara que nenhum inocente morra, muito menos a minha mãe, né? Minha família. Foram aquelas horas de tensão até que eu entro no Twitter e vejo uma notícia que ainda acho que não caiu a ficha, que é Nicolás Maduro e a esposa Cília Flores foram capturados. Isso aí é uma sensação que até agora uma notícia que eu ainda não internalizei mesmo, né? Então ainda é uma mistura de finalmente, né, de até que enfim aconteceu isso, mas também com certa sobriedade, porque o cenário também não melhorou daquela forma que a gente quer, né? Eventualmente, como o professor falou, vai mudar para um melhor cenário, mas é uma mistura de felicidade também com sobriedade.
E, Lobauro, como é que você analisa isso que o Valera falou, né? Pessoas que nunca pisaram na Venezuela, que nem sabem apontar onde fica no mapa, estão celebrando, pessoas que moravam lá estão indo contra, no mundo inteiro. Qual que é a sua análise sobre isso, sobre essa situação, essa polarização? Olha, eu recebi a notícia eu achei bom, sabe? Achei bom. Falei, que bom, que bom. Não é porque eu sou trampista, sou americanista, americanófilo, nada disso. Eu acho que porque é o que é justo. É o que tem que acontecer. Como é que um país rico, que foi bom, que foi próspero, entra numa decadência desse tamanho que aconteceu na Venezuela, onde quase 8 milhões de pessoas têm que sair do país, se refugiar em todos os vizinhos, nos Estados Unidos, no México, no Chile, na Colômbia, no Brasil, fugir porque tem fome, porque estão sendo perseguidos. Como é que alguém pode proteger esse tipo de processo? Eu não consigo entender isso. Então, assim, achei bom porque é o início, não dá esperança de que a gente possa ter um processo de transição, preferencialmente não conflituoso, sem morte, sem guerra civil, etc. Porque, mesmo, imagina, um dos cenários é uma guerra civil armada que tem efeito sobre os vizinhos, entre eles sobre nós. A gente quer isso para nós também? O presidente Lula quer isso? O PT quer isso? Às vezes eu fico pensando, acho que às vezes ele quer. Acho que ele está querendo brincar com fogo já há 25 anos. Então, a gente tem que pensar que foi bom que aconteceu, é desejável que tenha ocorrido uma mudança, é só o início de um processo longo, difícil, bom para os venezuelanos. Eu não vejo nenhum venezuelano que não seja envolvido com o regime, ou traficante, ou beneficiado pelos privilégios desses grupos pequenos de criminosos, que não esteja festejando, né? Ou que não seja isso que o Rafael falou, estrangeiro mal informado, doutrinado, nos Estados Unidos, no Brasil, colocando bandeirinha do Hamas, bandeirinha da OLP, da Autoridade Palestina, colocando tudo no mesmo saco, não sabe nem o que está falando, não entende nada, não é capaz de localizar no mapa o que está falando. Né? O que eu vejo é essa turminha aí que não tem noção do que está fazendo. Quem tem noção do sofrimento do povo venezuelano nesses últimos 25 anos, acho que olha o processo e fala que bom que aconteceu isso. Quem sabe a gente tem um processo rápido de transição e de aumento de esperança do povo venezuelano. Acho que é até interessante a gente olhar para o chavismo também como dentro de uma coisa maior, né? Não é um fenômeno isolado dentro da Venezuela. Ele tem influências, ele é influenciado por situações externas. Para você, Valera, como você analisa isso? Como você analisa esse chavismo? O chavismo conseguiu se passar para outros países, passar para outros lugares, inspirar outras ideologias? Ou não é tão forte, já é de uma corrente que existia antes? Como você avalia isso? Primeiro, sim, o chavismo, aliás, eu gosto de falar do projeto da Pátria Grande, né, que era muito citado pelo Chávez, a Pátria Grande, né, um grande bloco revolucionário focado principalmente na América do Sul. Então, sim, o chavismo gerou uma influência, aliás, este é o tempo dos grandes espaços, né, de foco, um país com muita potência, que gera uma influência, gera um grande espaço de integração, não só ideológica, mas também econômica, industrial, migratória. Então, isso virado para fins revolucionários era o que o Chávez queria, né? Era o grande projeto do Chávez. Então, de certa forma, sim, influenciou, até porque a gente via, não sei se vocês lembram do Ernesto Kirchner, dos Kirchner na Argentina, da mulher aquela no Chile. Bachelet. Caldeira também, no Equador. Isso. Tinha Toledo no Peru. Toledo no Peru. Tinha Petro na Colômbia, né? Tinha também a Piedad Córdoba, que, aliás, ela foi a ponte entre o chavismo e as Evo Farc. Morales na Bolívia. Evo Morales na Bolívia, isso é uma, então a gente tinha uma doença, é uma coisa que atrapalhou muito a América Latina nesses últimos 20 anos. Sim. E se espalhou pelo continente inteiro. E a gente não deve brigar com número. Não tem que brigar com número. Mostra a performance social, a performance da educação, a performance da criação de riqueza, da renda per capita média de todos esses países. Nos últimos 20 anos, e ver o que aconteceu. Sim. No Brasil, inclusive. Totalmente. É uma questão de só ir aos números e a gente vai ver que a esquerda, o socialismo é uma ideologia falida, né? É uma ideologia que só
causa destruição, isso causa morte, isso causa separação forçosa de famílias, isso causa esse tipo de tragédia, por exemplo, que eu gosto de lembrar sempre do caso daquele jovem Neumar Lander, tinha 17 anos. Ele foi atingido por um tiro de um guarda nacional no peito. Ele abriu o peito do moleque. Ele só sonhava com um país onde ele podia crescer em liberdade com seus amigos, com a sua família, né? O caso do Oscar Pérez também, um cara que era uma autoridade, um funcionário público, um policial, que ele só queria também trazer de volta a honra para essa sua instituição. Ele queria também um bom país para ele, para os filhos, para a família e também para o resto do país. Ele era um grande patriota. Ele foi totalmente massacrado. Então é só a gente ir para os fatos e a gente vai ver que o socialismo é uma ideologia não só desgraçada, mas também falida. Falando até em socialismo, acho que o principal exemplo de Estado socialista na América Latina, o primeiro que vem à mente normalmente, é Cuba, né? Cuba não só teve um papel da revolução, como também tentou espalhar essa revolução para todo o continente desde o princípio. Christian Lobauer, não sei se o senhor viu que o governo cubano reconheceu a morte de 32 agentes das forças revolucionárias, como eles chamam, né, dentro da Venezuela. Qual a influência cubana no regime venezuelano? Como Cuba influenciou? Qual o papel dessa ilha nesse regime? É muito grande. Acho que vale a pena. Eu sempre trago essa referência, a gente tem que olhar para a história, porque na história a gente explica tudo. Então, Cuba, a Revolução Cubana foi lá em 59, ela, num ambiente de Guerra Fria, teve um impacto muito grande na América Latina. Tem até hoje, tem intelectuais brasileiros hoje, em 2025, que ainda acham que Cuba tem uma educação muito boa, uma saúde muito boa, coisa que não se verifica na prática, nos números e na realidade. Mas continuam repetindo isso nas universidades. Quer dizer, ninguém quer ir morar lá, mas fala que Cuba tem um regime ótimo, de igualdade, de integração, de respeito às diferenças, um programa social muito importante. E toda essa ficção com o Fidel, que ficou quase 60 anos no poder, e a sua família, né, ficou praticamente até o início desse século, até metade desse século ainda, permaneceu exportando o seu modelo. E não foi só para a América Latina, não. Foi para a África, inclusive, foi para Angola, foi para Etiópia, foi para vários agentes transitaram por todo o universo na época comunista da Guerra Fria, Tchecoslováquia, Polônia, União Soviética, e é uma coisa, tem uma literatura enorme sobre isso. O fato é que o modelo cubano para a América Latina se transformou numa espécie de fetiche sul-americano e latino-americano. Até hoje, os estudantes usam, qual é a camiseta que os estudantes usam? Do Che Guevara, não é? Um símbolo de libertação, de idealismo, etc. É um símbolo pop, mas a realidade que se transformou é uma realidade que a gente já tem aí muitos números para mostrar. Todos os países que aplicaram aquele modelo, que foram auxiliados pelos cubanos, como a Venezuela contemporânea, que tem milhares ainda de cubanos, que foram ensinar como é que se persegue, como é que se tortura, como é que se cala a população, que é isso que Cuba fez nos últimos 80 anos, todos esses casos têm resultados tristes, resultados macabros das liberdades, em relação às liberdades das suas populações. Tá certo? Então, assim, isso não é minha opinião, isso é uma realidade consagrada e comprovada nos números. Então, assim, o caso venezuelano é mais um. O Chávez é que fez a aproximação, ele fez uma troca de petróleo. Quando os soviéticos foram tirando o petróleo e o açúcar, né, de Cuba, por uma questão de abertura do final da Guerra Fria e tal, Cuba foi ficando numa situação muito difícil. Conseguiu na Venezuela pelo menos uma parte da energia que lhe faltava. E conseguiu essa aliança em troca da presença cubana em alguns projetos de saúde e de segurança. Aliás, a influência cubana entra, de fato, na pós do golpe de Estado de 2002, né? Que eles veem que eles têm uma fraqueza na segurança. Aí eles começam a receber oficiais, agentes cubanos, né? O G2 cubano. E das coisas que mais impactou as pessoas depois é que cada vez que eles as pessoas eram pegas pelos agentes, eles tinham sotaque cubano, não tinha sotaque venezuelano. Então foi uma mudança, uma infiltração muito rápida, né? Então a gente, por exemplo, quando viu a quantidade de cubano que chegou,
E depois, como eles estruturaram esse sistema de inteligência, de vizinhança revolucionária, era muito radical, ninguém podia falar. Nem na casa das pessoas, né? Então, por exemplo, eu vou falar aqui um caso muito, muito real, né, que aconteceu recentemente. A minha mãe, por exemplo, no grupo de WhatsApp do prédio, ela mora num prédio onde tem uma pessoa que é parte do governo, um deputado. Ela não pode falar nada. Ela quer falar tudo, mas não pode falar nada. Por quê? Porque ele pode pegar essa mensagem, já sabe onde ela mora. Então, você está descrevendo um caso que, se você pega os regimes totalitários, Stalin, o próprio nazismo, que foi no período alemão, etc., e depois você pega no período da União Soviética, no período da Guerra Fria, nos países do leste europeu, Polônia, República, na época, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental, ainda que veio com um conhecimento, uma capacidade de vigiar a vida das pessoas, a Stasi alemã oriental, eram quase 500 mil homens que vigiavam a vida das pessoas, não deixavam elas fazer nada que alguém estava vigiando, inclusive dentro das famílias, como disse o Rafael aqui. O que a Hannah Arendt chama de atomização social, num livro que ela escreveu, clássico, que é As Origens do Totalitarismo, que é o quê? As pessoas se atomizam, elas só criam uma relação entre si e o líder, e nem a família mais elas têm confiança total. E é isso que o regime totalitário faz. E nas suas matizes, porque o regime cubano foi quase totalitário, durante um período foi, nas suas matizes você tem semi-totalitarismos e ambientes de vigilância e autoritários. É o que aconteceu na Venezuela. E se a gente quiser extrapolar, já tem gente no Brasil, hoje, que prefere não falar algumas coisas. Não, eu não vou falar porque pode criar um desconforto. É assim que começa. E é assim que começa. É assim que começou na Venezuela, é assim que começa nesse país, quando as pessoas começam a se calar. Porque ficam com medo de acontecer alguma coisa, será que tem um juiz que vai falar alguma coisa, vai me prejudicar? E aí, meu amigo, é o fim do regime de liberdade. E todos os regimes que funcionam, a melhor maneira de se viver em sociedade no mundo é com liberdade. Palavra mágica. E todos esses regimes aí, com destaque no venezuelano, não tem liberdade. Bom, a gente está falando aqui sobre o regime venezuelano, que teve origem com Hugo Chávez, né? Tanto que a gente chama de regime chavista. O Chávez foi eleito em 98 e assumiu o poder, mudou a Constituição e desde então está lá, seus seguidores estão no poder. Agora a gente vai ver aí um vídeo contando um pouco sobre a história desse presidente, contando um pouco sobre a história de Hugo Chávez. Pode colocar. ¿Qué importa mi reputación? ¿Qué importa incluso mi honor? No me importa estar preservándolo, cuidándolo. No me importa nada. Me importa la patria, la libertad y el social. Hugo Chávez é sem dúvida o nome mais relevante da história recente da Venezuela. Soy socialista, bolivariano, cristiano y también marxista. Chávez estudou na Academia Militar do Exército Nacional da Venezuela, onde recebeu o título de Ciências e Artes Militares. Em 1982, fundou o Movimento Bolivariano Revolucionário 200. Por ahora y para siempre, por el Movimiento Bolivariano Revolucionario, rumbo a la victoria. Um grupo armado que liderou a tentativa fracassada de golpe de Estado em 4 de fevereiro de 1992. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Miraflores. Informados, ambiciosos, fascinerosos, sin escrúpulos, delincuentes. Se condena en una sola palabra. Mueran los golpistas. Chávez foi preso após o atentado e depois de cumprir anos de prisão foi anistiado pelo então presidente Rafael Caldeira Rodríguez. E sobretudo porque não considero justo el que se afirme. Meu trabalho é fácil porque eu uso o ClickUp. É assim que eu acompanho todas as minhas tarefas. Eu começo despejando tudo o que preciso fazer em uma visualização de lista. Depois, defino uma prioridade e uma data de entrega para manter tudo nos trilhos. Crio status personalizados para organizar meu progresso exatamente do jeito que eu quero. Gosto de adicionar o campo de itens de ação para que a inteligência artificial me mostre os próximos passos. Coloco meus colegas de equipe como observadores para que eles fiquem por dentro de tudo. O ClickUp facilita o trabalho, desde projetos pessoais até a gestão de uma empresa multibilionária. Clique no link abaixo para criar seu espaço de trabalho gratuitamente. Ele governou a Venezuela com apoio de boa parte dos cidadãos e sob uma forte política populista. Esta es nuestra
Nesse período, Chávez foi acusado de substituir a Constituição, expropriar empresas E este edifício privado de joyería. Exprópiese. Promover o fechamento de veículos de imprensa. No habrá nueva concesión para ese canal golpista de televisión. Mas isso era apenas o começo. Independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. ¡Viva Venezuela! Linda esperanza de mi corazón. O chavismo continua pautando as políticas de Estado na Venezuela por meio do governo de Nicolás Maduro, seu sucessor. Durante o governo de Maduro, a Venezuela passou por uma profunda crise de abastecimento entre 2016 e 2019 e hoje é apontada por organizações internacionais como o país sul-americano com o maior número de pessoas passando fome. Alguns especialistas afirmam ainda que Maduro dobrou a aposta de Chávez e o acusam de esvaziar o poder legislativo, utilizar a Suprema Corte como braço de seu governo, reprimir agressivamente protestos e perseguir e prender opositores. Não disparem, por favor! Não disparem! Aqui há civis! Há mulheres e niños! Entender o que está acontecendo na Venezuela é imprescindível, mas fazer isso sem ter nenhum contato com quem viveu na pele essa situação não é o melhor caminho. A boa notícia é que nós fomos até lá para entender a realidade nua e crua da população. E agora você terá a chance de enxergar a Venezuela pelos olhos dos próprios venezuelanos. Infiltrados, Venezuela. Bom, como a gente já falou anteriormente, Infiltrados Venezuela, assim como todas as produções originais da Brasil Paralelo, estão disponíveis na plataforma de streaming. Para você acessar, para você garantir, basta você clicar nesse QR Code que está aqui ao lado, aqui abaixo. Escanear, desculpa, né? Basta escanear esse QR Code que está aí abaixo. E você paga apenas R$10 por mês para conseguir todas as nossas produções originais. É um investimento que vale, investir em cultura, investir em conhecimento. Bom, normalmente a gente imagina que a democracia cai através de balas, né? Quando a gente imagina que a democracia cai através de tanque na rua, através de soldados invadindo os prédios públicos, esse tipo de coisa. Na Venezuela foi diferente. Na Venezuela, a democracia morreu através do voto. Valera, você que é de lá, você que de certa forma acompanhou esse processo ao vivo, o que tem para dizer? Como foi que Chávez conseguiu se enraizar tanto ao poder? O Chávez atacou um ponto que a Venezuela nem sabia que era um ponto fraco, que era o ressentimento. O movimento chavista, quando você vê no começo, era um movimento muito ressentido. Falava para o pobre, porque o pobre é atacado, porque o pobre é o oprimido, porque o cara que mora em casa pobre, ele está morando nessa condição, nessa situação por causa dos ricos, por causa dos brancos, por causa de toda uma série de inimigos que na verdade não existiam. Então eles criaram um inimigo abstrato, o suficientemente abstrato como para manipular as pessoas, né? Era o suficiente real e o suficientemente abstrato para todas as pessoas personalizarem fizerem a sua versão de quem que é aquele opressor absoluto que colocou eles naquelas condições que, na verdade, eram ruins para muitos, né? Não era aquele cara rico, aquele cara branco, aquele cara que não era da sua ideologia. E eles exploraram esse ressentimento e fizeram uma revolução em nome da justiça para acabar com a justiça de todo mundo, né? Então foi uma coisa de muito ressentimento, foi um movimento muito ressentido que explorou aquele ressentimento latente que estava nos corações de muitos venezuelanos, que foi também, como muitas vezes aconteceu em países na história, por exemplo, na Rússia, fizeram a mesma coisa. Então é um roteiro que eles seguiram, adaptaram para a Venezuela, né? E eles tomaram o poder através do ressentimento, através da manipulação. E vamos falar também do que eu chamo de militarização da política.
Os que entraram na política e fizeram essa revolução, todos eram militares. Então, não é por acaso, não é coincidência. E, Lobauer, o que se diz? Quais são as lições que esse caso tem para nos ensinar? O que a gente pode aprender com a Venezuela para não passar por esse mesmo processo? A gente já deveria ter aprendido na América Latina há muito tempo, né? Mas o caso venezuelano é um caso que nos remete mais uma vez a ficar atentos ao que acontece quando as instituições vão se corrompendo. Porque pega o caso venezuelano, e já vou chegar no caso brasileiro. O caso venezuelano é um país rico, um país que tinha muito petróleo, tinha instituições democráticas funcionando mais ou menos ok, mas foram se corrompendo a tal ponto que o discurso populista do rico contra o pobre, da justiça social, coisa que a gente está acostumado a ouvir aqui também, foi pegando tração, né? Você pega o presidente Rafael Caldeira, por exemplo, era uma das maiores lideranças, mais respeitadas lideranças da democracia cristã latino-americana e mundial. Uhum. Essa anistia que ele deu, aliás, são vários líderes que foram verdadeiras tragédias na história humana que foram anistiados. Adolf Hitler foi um, né? Aliás, pega o caso do nazismo, para pegar um dos casos mais emblemáticos da história das tragédias humanas. Ele não só foi anistiado porque tentou dar um golpe de Estado, foi anistiado na República de Weimar, como também foi eleito democraticamente, dentro das regras do jogo. Ele não deu golpe para virar primeiro-ministro da Alemanha. Depois é que ele foi eleito, chamado pelo presidente Hindenburg, é que ele construiu uma série de ações falseadas, botou fogo no Reichstag, etc., e estabeleceu um regime ditatorial. Na Venezuela, nas devidas proporções, não foi diferente. Ele começou lá com um golpe de Estado, foi preso, foi anistiado, entrou no jogo da política, nas regras do jogo, com populismo, com o discurso do bem contra o mal, com o discurso da justiça social, com o discurso do rico explorador e corrupto, contra o coitadinho pobre que precisa da ajuda do Estado, conseguiu chegar ao poder. E aí fez a mesma coisa que se fez em vários outros países. Destruiu a Constituição democrática que o país tinha e nós chegamos até hoje onde estamos, num país que empobreceu como nunca. Um país que está sentado em cima das maiores jazidas de petróleo do mundo. Como é que pode ter gente com fome na Venezuela? A gente tem que fazer reflexão sobre isso. O populismo é uma doença. E a origem do populismo geralmente é quando as instituições vão se corrompendo. O populismo ganha espaço. Qual é a lição que a gente leva? Olha para o Brasil hoje. A gente corre o risco de chegar nesse ponto. É um cenário possível no Brasil. Ainda as instituições têm uma certa força, a gente ainda tem uma certa imprensa livre, a gente ainda tem uma certa economia pujante, mas se a gente dormir no ponto, se a gente não se atentar para essas coisas, pode acontecer aqui também, através do modelo institucional democrático, pseudoditadores surgirem aí, porque o populismo já está presente no Brasil. Isso que nós vivemos hoje no Brasil é populismo. Um populismo light, populismo velho, né, requentado, mas é populismo. Ensina as pessoas a gastar o dinheiro dos outros. É um Estado que gosta de gastar o dinheiro dos outros. Então, a gente precisa ficar muito atento para essas coisas para que não aconteça com a gente também. Agora vamos caminhar um pouco para o fim e começar a tentar pensar como será a Venezuela depois dessa operação. Qual será o futuro desse país, desse nosso país vizinho? E primeira pergunta, acho que é interessante fazer, professor Lobauer, a queda de Maduro abre espaço para a entrada da democracia na Venezuela? Não necessariamente de imediato, mas pelo menos no longo, médio prazo? Como eu disse, eu acho que eu quero crer que vai ser um processo de transição, que os americanos vão, vamos dizer assim, steer, né? Eles vão tentar torear, como eles conseguirem, com a força das armas, com a força da pressão bélica, da força bruta americana, vão tentar torear para que a Venezuela vá para um caminho de convocação de eleições, abertura da imprensa, investimento externo, que caracteriza as transições democráticas. Aqui a gente chega num momento, em 2, 3, 4, 5 anos, tenha um presidente venezuelano ou uma presidenta venezuelana eleito pelo povo de forma não burlada, não roubada, não legítima, né? De forma legítima. E a Venezuela volte a ser o país que já foi. Porque já foi um grande país. Já foi um grande país. Não é um país que nunca foi. Né? E você, Valéria, acredita que o povo venezuelano e o mundo podem sonhar com uma Venezuela democrática?
Tudo possível. Mais 220 anos atrás, pouco mais de 220 anos, uma turminha conquistou e libertou perto de 5 países. E tudo começou na Venezuela. Então, tudo possível. Foi assim que a nossa independência e a libertação da América do Sul também começou. Uma turminha, né? E um sonho. Então, a gente pode sonhar, porque tudo é possível. Mas trazendo também esse pensamento para o que está acontecendo agora, nesse momento, trazendo também aquilo que eu falei das 3 famílias do chavismo, aquela família que saiu dessa revolução, desse governo, desse regime, foi aquela que garantia o equilíbrio entre as 3 facções que estavam em tensão dentro do governo. Então, agora tem uma perda desse equilíbrio e o Maduro, o sorriso do Maduro, que muitos já podem ter visto, não é por acaso também não. Né? O Maduro vai falar, aliás, já está falando muito. Então, isso vai trazer mais instabilidade dentro do regime. E eu acho que, mesmo com as minhas reservas, mesmo com a minha sobriedade na minha análise sobre o futuro da Venezuela, eu acho que vamos marchar para um futuro brilhante, poderoso para a Venezuela. Você comentou sobre essa questão de disputas internas, poderes, estruturas familiares dentro do regime. A gente sempre escuta, de fora da Venezuela, que o exército é o pilar central de sustentação do chavismo. Né? O próprio Hugo Chávez era um militar, como a gente viu nesse vídeo, e ele deu muito poder para os militares. Eu gostaria de saber se você acha que existe alguma perspectiva do exército romper, se fragmentar, disputa entre facções, e se isso poderia ser um caminho para a guerra civil, ou se isso poderia abrir espaço para alguma situação de democracia e abertura para o poder? Olha, eu acho que uma das coisas importantes, fundamentais para conseguir uma quebra na cadeia de comando e na estrutura militar no estado em que está é uma questão de incentivos. O que eles ganham traindo o sistema atual, né? Os militares da Venezuela são inspirados por isso, por incentivos. O que eu ganho? O que eu vou ter nesse novo sistema? Eu vou ser perseguido? Eu vou ter alguma posição? Eu vou ter alguma segurança e estabilidade? Eu quero ver isso. Então, depende muito dos incentivos que eles recebem e também da lealdade, se ela realmente está rendendo nesse sistema atual. Então, eu acho que depende muito disso, não para uma guerra civil, mas para uma nova traição dentro do próprio regime. Bom, só lembrando que, como nós comentamos anteriormente, o que acontece na Venezuela acontece dentro de um sistema global. É maior, faz parte, está enquadrado dentro de um contexto. Se você entende isso, se você quer aprender mais sobre esse contexto global, se você quer aprender sobre como ele funciona e como afeta a sua vida, a Brasil Paralelo preparou um verdadeiro presente para você, uma certificação de geopolítica com professores. O Christian Lobauer, inclusive, é um dos professores que dá aula nessa certificação. Se você quiser saber mais, ter mais informações sobre, basta escanear o QR Code que aparece aí na tela. Bom, e agora que a gente falou sobre essa questão da geopolítica, Christian Lobauer mais cedo tinha comentado sobre intervenções americanas que, no final, trouxeram resultados positivos, né? Como foi o caso do Panamá, que o senhor comentou, do Chile e outros estados. E aconteceram também alguns casos, como o Afeganistão, Iraque e a própria Líbia, que tiveram finais menos alegres, que tiveram finais não tão positivos. Como o senhor avalia isso dentro da Venezuela? Acredita que a situação da Venezuela é mais próxima de qual cenário? O que diferencia essa situação da Venezuela do que aconteceu nesses países que eu citei, dessas intervenções que não foram como planejado? Olha, essa é uma pergunta interessante pelo seguinte, porque eu estou longe de defender aqui intervencionismo americano, ou seja de quem for, né? A gente não deve defender intervencionismo de ninguém. Mas, pegando pelos fatos e pela realidade do mundo nos últimos, pelo menos no pós-Guerra Fria, eu acho que a gente, pelo menos no mundo da esfera ocidental, no mundo judaico-cristão ocidental, onde se insere a América Latina, a Europa Ocidental, as Américas de uma forma geral, a ideia de liberdade, de justiça, de constituições democráticas, de sociedades livres,
é uma ideia que tem origem cultural, é um valor que essas sociedades entendem como um avanço para a melhoria da vida em sociedade. Então, dentro desse universo ocidental, eu acho que, na média, essas intervenções americanas levaram os países que sofreram intervenção a melhorias no médio e longo prazo. Esse é o primeiro ponto. Não é a mesma coisa para países do Oriente Médio e da Ásia Central. Porque naquelas culturas não me parece muito claro que a democracia seja um valor naquelas culturas. Então, seja pela influência do islamismo, seja mesmo pela história dos países da Ásia Central, que tiveram o comunismo soviético, e depois tem islamismo, e também tem a cultura russa, influência de uma cultura mais autoritária, talvez a democracia não seja adaptada. Então, você levar a ideia de democracia para o Iraque de Saddam Hussein não deu certo, porque não está ainda na essência da formação e na história daqueles países. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você lê o caso do Egito, a Primavera Árabe, quando a gente teve lá toda aquela queda em cadeia de regimes buscando as sociedades do norte da África, do Oriente Médio, buscando liberdade. Qual deles tem hoje um regime democrático? Nenhum deles tem. A Líbia já nem existe. A Líbia é um país, é um dead state, né? Um país que está tudo fragmentado. A Tunísia, Mali tem ali uma situação autoritária. A Síria foi fragmentada. O próprio Egito, que era uma esperança de se livrarem de Mubarak, que estava lá não sei quantos anos, mais de 30 anos. Quem assumiu? Um outro general. O general Sisi já está lá, se não me engano, há mais de 15 anos, quase 15 anos. Então, essa pergunta é difícil de você tratar de uma maneira homogênea, né? Eu acho ainda que para os países da Europa Ocidental, das Américas, de influência judaico-cristã, romana, né, do direito romano, toda a história cultural que a gente tem, eu acho sim que as democracias são um valor e que a liberdade e a justiça são coisas que têm que ser lutadas, têm que ser conquistadas através de regimes constitucionais democráticos. E os americanos pregam isso como um valor, exportam isso, né? A ideia americana de destino manifesto, de povo escolhido por Deus, de que a construção de uma nação livre e próspera é uma coisa boa para si e para os outros, eles vendem para o mundo isso. E eu acho que isso tem sido, de uma maneira aí, com todas as suas nuances, tem sido bom que isso seja vendido. Porque não existe nada melhor do que viver num ambiente democrático, livre e justo, com todas as imperfeições que a democracia tem. Ninguém vai me convencer que a Venezuela, com 7 milhões de imigrantes, com pessoas passando fome, sentada em cima das maiores reservas de petróleo do mundo, é um regime de liberdade e de justiça, como pregou Chávez, como pregou Maduro. Eu sou socialista, luto pela liberdade e pela justiça e sou cristão. Quer dizer, não tem uma coisa a ver com a outra, tá certo? A coisa de populista louco e a patuleia, que não entende nada do que está ouvindo, se encanta com aquilo e acha que vai ter algum benefício, alguma migalha, né? Vai conseguir alguma migalha e consegue as suas migalhas e vive em função daquele regime autoritário. Então, isso é clássico no populismo, né? A gente está vendo isso no Brasil, de certa maneira. Então, acho que a gente tem que lutar contra isso de forma muito firme, muito convincente, porque liberdade e justiça são regimes democráticos constitucionais. E só para concluir, uma pergunta final. Vamos agora, é impossível prever o futuro, mas vamos tentar fazer isso com base na experiência passada e no que a gente encontra hoje em dia. Rafael Valera, qual que você acha que vai ser o futuro da Venezuela no curto e médio prazo? Guerra civil, a abertura democrática, mudança de regime? Qual é a sua expectativa para isso? Você está citando muito a Guerra Civil. Eu acho que tem uma agenda por trás ali, que eu não estou gostando muito. A gente programou já. Não, mas eu acho que, com certeza, vai ter uma diferença. Mesmo que seja menor, as pessoas vão sentir, e o sistema mesmo vai sentir como uma grande mudança, né? Porque espaços vão ser abertos. Espaços que não tinham vão existir agora. Então, quando você começa a informação livre, ideias que são pro regime, que são perigosas pro regime, quando esse tipo de coisa volta a circular no país, é um fenômeno que você não pode parar, que não tem regime nenhum que possa parar de novo. Então, essa abertura, por mais que seja mínima, o efeito e as consequências que ela vai gerar são gigantes. E esse regime vai ficar pequeno do lado
do que a gente vai construir, né? Então eu acho que também são espaços que a gente deve aproveitar, espaços culturais, né? Que nem na Europa do leste europeu, né? Países como a Polônia, a República Tcheca, o movimento de solidariedade com as culturas paralelas, aquela maravilhosa obra do Václav Havel, o Poder do Sem Poder, né? Aquela questão de viver na verdade, de comunicar ideias perigosas para o regime e sempre ter aquela convicção de que a verdade é o valor mais importante e a maior arma que a gente tem. Isso a gente tem que aproveitar também na Venezuela e eu acho que as pessoas estão muito ávidas de fazer isso. Cristian Lobauer, quais são as suas expectativas do senhor para o futuro da Venezuela? No curto, médio prazo e no longo também? Eu quero crer que vai ter uma transição, vai dar muito trabalho para os americanos, muito trabalho. Ele vai precisar de aliados. Acho que os europeus vão, do ponto de vista político, vão apoiar. Ele vai precisar de aliados na América Latina. Ele vai ter apoio da Argentina, vai ter apoio do Chile, vai ter apoio desses países que já estão mudando da Bolívia, do atual governo da Bolívia, do atual governo do Paraguai. E espero que a partir de outubro, novembro de 26, a gente também vai ter também apoio do Brasil. Porque o que precisava acontecer no Brasil, que é saudável e faz parte da democracia, é a alternância de poder. E certamente a alternância de poder no Brasil, em 2026, vai trazer um outro tipo de visão, diferente dessa que a gente tem hoje, e que vai auxiliar os venezuelanos a partirem para um caminho de liberdade. Porque o que os sul-americanos querem é liberdade. De vir, de pensar, de empreender, de ter opinião diferente. É isso que a gente quer. Já tiveram. Então vamos voltar para trás. Então eu tenho esperança que, apesar do caminho duro que vai ser trilhado pelos venezuelanos e do trabalho que vai dar para os americanos e para todos os seus vizinhos aqui, que vai ter uma transição para a democracia. Então ficamos por aqui, vamos encerrar. Professor, tem alguma consideração final para fazer para os nossos espectadores? Não, o pessoal que tiver interesse em geopolítica que vai assistir o curso. Ótima consideração, escutem ele que foi uma consideração muito boa. Rafael Valera, tem alguma consideração final? Uma única frase: viva a Venezuela livre. Só isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Boa noite, fiquem com Deus.